Donald Trump é oficialmente eleito o próximo presidente dos Estados Unidos e nesse vídeo aqui eu quero te falar exatamente como que isso vai impactar no dinheiro do seu bolso. A gente vai dar uma passada geral sobre as eleições, não só para a presidência, mas também para a Câmara e para o Senado dos Estados Unidos e como que isso vai trazer impacto direto nas criptomoedas. Além do mais, não é só porque as eleições acabaram que a semana vai ficar tranquila. A partir de amanhã a gente vai ter também a FONC com a decisão da taxa de juros e nesse vídeo também a gente vai falar sobre o cenário do Bitcoin e onde que a gente pode estar buscando atuar nesse mercado para realmente tirar lucro nos próximos dias e semanas. É o que eu vou estar te explicando logo depois da vinheta. Pessoal, eu cortando aqui para minha tela, mas antes de falar sobre as eleições, eu queria te lembrar de se inscrever nesse canal, deixar aqui esse like, porque a gente posta vários conteúdos aqui ao longo do dia, faz live diariamente às 11h30 da manhã. Para você ficar por dentro de tudo, se inscreve e ativa o sininho. Pessoal, Trump foi eleito, certo? Ele foi eleito na maior parte dos estados. Eu não vou entrar aqui em detalhes de como essa eleição é feita, a gente falou isso bastante na live aí de hoje, quarta-feira. E a grande questão não é apenas a vitória do Trump, porque o Trump, se ele tivesse eleito sozinho, né, a gente tivesse um Senado e uma Câmara dos Deputados lá também contra o Trump, assim como a maior parte lá que é democrata, a gente também teria problemas nas medidas dele irem para frente. Mas o que a gente está vendo é que não só o Trump ganhou, de certa forma até bem disparado, tá? Ele ganhou em praticamente todos, praticamente não, ele ganhou em todos os swing states, mas a gente também teve um Senado que já está com a maior parte das pessoas aqui republicanas e a Câmara também já está próxima a ser com a maior parte das cadeiras também republicanas, ou seja, esse cenário mostra pra gente que o Trump ele vai fazer algo que a gente chama aqui de tríplice eleição, né? Que no caso é quando a gente consegue, né, ter uma eleição onde o partido do presidente, além de ganhar, né, a presidência, vai ganhar o Senado e também vai ganhar a Câmara dos Deputados, que é o que deve estar acontecendo com a vitória do Trump. E aí a gente já tem alguns cenários que a gente precisa estar traçando aqui nesse vídeo. Primeiro de tudo é Gary Gensler, um dos maiores problemas que a gente tem aqui no mundo das criptomoedas. Esse cara aqui é o atual presidente da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, e ele vem sendo uma pedra no sapato para a maior parte dos investidores de criptomoedas. Tanto que o Trump, em julho, quando ele participou da Bitcoin Conference, ele falou que uma das primeiras coisas que ele vai fazer vai ser tirar o Gary Gensler como presidente da SEC já no seu primeiro dia de governo. Isso porque, conforme eu falei, o Gary Gensler ele tem sido uma das figuras públicas de maior oposição ao mercado de criptomoedas, inclusive falando mal do Bitcoin, falando que o Bitcoin não tem valor, falando de outras criptomoedas, processando empresas de criptomoedas, corretoras, as empresas que estão por trás ali de vários tokens. E a gente tem também a possibilidade de alguns nomes, algumas pessoas que podem ser as próximas aí cotadas a substituírem o Gary Gensler. Um deles é um cara que chama Dale Gallagher, que além, né, de já ter trabalhado em várias funções da SEC, ele é o diretor jurídico da Robinhood, que é uma das maiores corretoras lá dos Estados Unidos e uma das corretoras que também permite compra e venda de criptoativos. Então ele é uma pessoa que está por dentro do mercado de criptomoedas e é um apoiador das criptomoedas. E o segundo nome é o Hester Peirce, que ele atualmente está de comissário na SEC. Ele foi nomeado para a SEC na última gestão do Trump e já veio falando contra a postura agressiva do atual Gary Gensler, atual diretor da SEC, com relação às criptomoedas. Então o Hester Peirce também vem se mostrando favorável, ou melhor, não tão contra as criptomoedas igual o Gary Gensler. Em todo e qualquer caso, isso já é um grande avanço, porque um dos motivos que fez a gente ver as criptomoedas sofrerem muito com relação às decisões dos Estados Unidos, do governo americano, é justamente esse cara aqui ter demorado 5 anos para aprovar um ETF de Bitcoin, ter processado as maiores corretoras do mundo, as maiores empresas do mundo, e certamente, né, boa parte das dificuldades que as criptos têm em solo americano é devido ao Gary Gensler bloquear. Não falando do Bitcoin, tá? Principalmente sobre as altcoins.
Além do mais, está sendo um dia histórico. Olha só o que a gente tem aqui de novidade. O Eric Balchunas, que é um analista sênior lá de ETFs da Bloomberg, ele falou que basicamente nos primeiros 20 minutos de negociação dessa quarta-feira, o IBIT, o ETF da BlackRock, viu mais de $1 bilhão de volume de negociação. Galera, $1 bilhão em 20 minutos. 1 bilhão é geralmente o que a gente tem de negociação no dia inteiro. É um volume muito acima da curva. Olha só, segunda, terça, sexta-feira passada, quinta, praticamente a maior parte dos dias, que foram também dias de muita negociação, tá? Dias acima da média. A gente teve uma negociação aqui na ordem de 1 a 2 bilhões de dólares. E só nos primeiros 20 minutos dessa quarta-feira a gente superou 1 bilhão de negociação. E como ele mesmo disse aqui embaixo, a gente viu um volume muito parecido com esse lá em meados desse ano, quando a gente também teve uma alta do Bitcoin. Então, quando o IBIT sozinho arrecadou mais de 1,8 bilhões e a gente viu, né, um rally acontecer logo em seguida. Ele não está falando que isso é o que vai acontecer, mas que se a gente olhar, né, justamente o passado, se a gente olhar um percussor do recente flow, da recente subida das criptomoedas de julho até agora, antecedeu de uma entrada bilionária da BlackRock. A gente ainda não tem, né, os dados desse dia 6, dessa quarta-feira, de qual que é o valor, né, que as gestoras vão comprar. Isso a gente vai saber no final do dia, quase que amanhã, na verdade. Mas a gente está vindo aqui de um mês de novembro de saídas de forma totalitária. Inclusive, aqui na segunda-feira, a gente teve a segunda maior saída da história de 541 milhões de dólares, que veio justamente por conta do medo das pessoas da derrota do Trump. Então, o Trump ter ganhado, sim, vai ajudar muito aí as criptomoedas, certo? E o segundo ponto que a gente também tem que ficar de olho é sobre a FONC, que no momento que esse vídeo está sendo gravado, faltam 22 horas e 29 minutos para acontecer, que é aquela reunião do Banco Central Americano que a gente já falou várias vezes aqui no canal e sempre impacta o Bitcoin, sempre impacta as criptomoedas. Às 4 horas da tarde da quinta-feira vai ser, na verdade, às 3 horas da tarde da quinta-feira vai ser decidida a taxa de juros e às 4 horas a gente vai ter a coletiva da reunião do Banco Central Americano, que na verdade a taxa de juros em si, a gente tem uma probabilidade de mais de 99% da gente ter um corte de 0,25%, 25 pontos base. Porém, o mais importante é o que o Banco Central Americano vai dar de justificativa para a gente ver esse corte na taxa de juros, que é o que vem impactando bastante o mercado. Além do mais, depois a gente tem uma coletiva de perguntas e respostas, onde os jornalistas, os economistas vão fazer perguntas para o presidente do Banco Central Americano e a gente consegue ter um direcionamento aí da economia dos Estados Unidos para esse ano de 2024, onde é esperado que a gente termine com mais um corte na taxa de juros em dezembro, onde a taxa de juros tende a operar entre 4,25% e 4,5%, ou seja, um corte de 1% desde que iniciou esse movimento. E cortes na taxa de juros, se você não sabe, são fatos positivos para o mercado. A última vez que a gente teve o corte na taxa de juros, que foi em setembro desse ano, foi o que fez o Bitcoin fazer esse movimento de alta aqui. Certo? Foi justamente essa expectativa que trouxe o mercado a subir, porque quando a gente tem um corte na taxa de juros dos Estados Unidos ou de qualquer outro país, eventualmente a gente vai ter estímulos na economia, as pessoas vão sair da renda fixa e vão para a renda variável. E o Bitcoin nesse exato momento está rompendo novamente as máximas históricas, ele acabou de passar dos 75.600 dólares, chegando na máxima dos 75.999, 76 mil dólares, tá? E agora o Bitcoin está numa região sem grandes resistências. A gente sempre vai ver, né, uma certa pressão de compra surgir dentro das corretoras. Isso é meio que inevitável, porque sempre vão ter pessoas querendo vender, mas a tendência é, quando a gente chega em regiões onde o preço não é negociado, nunca foi negociado, tal como a região aqui do 75K, a probabilidade é que tenha menos pessoas querendo vender, porque é uma região nova de preço. Então as pessoas não sabem até onde que é um ponto interessante, qual que é um alvo interessante para vender Bitcoin, então tende a ter menos pessoas querendo vender. Tanto que a gente está no 75, né? No 76 a gente tem só 700 Bitcoins.
só comparado, né, com a média. Olha o tanto de Bitcoin que a gente tem para comprar até os 70k e olha como que a gente tem poucos aqui para serem vendidos e essa venda só vai até os 78. E eu digo mais, eu acho que boa parte dessa venda é justamente para se precaver da volatilidade da FONC que vai acontecer amanhã. Então, no momento que a gente passar a FONC, abaixar essa poeira de tensão de eleição nos Estados Unidos, de corte na taxa de juros, eventos macroeconômicos, eu acho que ainda a pressão vendedora, dependendo de como esses eventos forem encarados, lógico, né? Mas a pressão vendedora ela também tende a diminuir, facilitando com que o preço suba. Beleza, Arthur, mas você fez essa análise aqui inteira, você tá achando que o Bitcoin vai subir. Como que eu consigo ganhar dinheiro em cima disso? Porque o Bitcoin está subindo 9% nessa quarta-feira. O que que eu preciso fazer? Cara, é muito simples, certo? A partir do momento que a gente teve o rompimento de uma resistência e o Bitcoin está numa tendência de alta e saindo desse padrão de consolidação aqui que ele vem fazendo, né, desde março, a gente tem que a maior probabilidade é que essa tendência de alta continue. Então, se você não está exposto no Bitcoin, você vai procurar em pontos de entrada por os mais agressivos, você vai traçar aqui Fibonacci e vai ficar de olho em regiões de correção. Então, logo de cara, a gente já vê que os níveis de Fibonacci de correção, caso a gente forme um topo, né, e venha corrigir aqui por algum motivo, é justamente a região entre os 73 e os 70 mil dólares, que, pasmem, é a região onde a gente tem muita ordem institucional. Segundo ponto de compra que a gente tem que ficar de olho, a gente vem aqui nesse site, né, da CoinGlass e fica de olho nas regiões de liquidez dentro das corretoras. 2 semanas, um mês, né? São regiões onde a gente tem aqui alavancagens acumuladas, então a gente tem muita alavancagem ali próximo aos 66 mil dólares. Acho que o preço vai para lá? Não, mas se for, é uma região muito boa de compras. E se a gente vê aqui no curto prazo, por exemplo, nos últimos 3 dias, que foi quando a gente teve rompimento de topo histórico, olha onde a gente tem a maior parte da liquidez concentrada, onde o gráfico ele está mais colorido. É justamente a região entre os 73 e os 70 mil dólares, coincidindo, né, com a região das instituições. Então, você não tem Bitcoin, você quer comprar mais Bitcoin, o que que você faz? Espera uma correção. Se a gente chegar aqui próximo aos 73 a 70 mil dólares, é uma oportunidade de você começar a fazer compras no Bitcoin, porque provavelmente a gente vai entrar naquela tendência de alta, né, continuar essa tendência de alta e vamos ter aqui excelentes oportunidades de surfar o Bitcoin. E se você é uma pessoa que já está comprado, não tem muito o que você fazer, tá? A gente rompeu o topo histórico, então você vender agora, eu acho arriscado. Você shortar Bitcoin agora sem chance, tá? Justamente porque estamos agora numa região sem resistência. É um movimento conhecido como Blue Sky Breakout, que é quando a gente rompe as máximas históricas e as pessoas tendem a operar menos. Então você vai ficar de olho em quê? No sentimento do mercado e regiões de grandes liquidações para fazer parcial. No caso, a gente teve aqui mais de 100 milhões de liquidação na hora do rompimento do topo histórico, né? Por volta aí da meia-noite dessa quarta-feira. Mas como foi um rompimento de topo histórico, eu não vou levar isso aqui como uma alternativa aqui de vendas, para ser sincero. Mas a partir do momento que a gente vê liquidações muito fortes dentro das corretoras em regiões de topo histórico, a gente tem oportunidades aí de fazer vendas, porque significa que a liquidez, que é um dos principais motivos que faz o preço subir tanto, vai estar sendo cerrada, vai estar sendo cortada das corretoras, justamente por conta desse movimento de alta, certo? No mais, não se esqueça que a gente tem lives diariamente aqui no canal às 11h30 da manhã, onde além de eu conseguir responder as suas dúvidas, eu falo aqui dos melhores insights, notícias, dados macroeconômicos e tudo que você precisa saber. Além do mais, numa semana importantíssima que é a decisão da política monetária dos Estados Unidos e a decisão da política mesmo, a presidência dos Estados Unidos. Espero que você tenha gostado. Confere também os nossos apoiadores do canal, que é a corretora BingX, que eu utilizo para fazer as minhas operações de investimento. Além do mais, tem a Satoshi Store, a loja das camisetas Bitcoiners com até 20% de desconto usando o cupom CRIPTO. E por último, mas não menos importante, a Token.com, que é a rede social das criptomoedas. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!